pacote de medidas buscando resolver, ou pelo menos encaminhar uma solução para a grave situação financeira pela qual passa o Estado do Rio Grande do Sul, agora em calamidade pública na sua área de finanças. E dentro desse pacote consta a extinção, com a referida ou consequente demissão de um grupo de funcionários de 9 fundações do Estado do Rio Grande do Sul. Para a gente conhecer um pouco o que fazem essas fundações e que farão se forem extintas, ou fariam, né, caso o governo não consiga o intento na Assembleia de terminar com esse trabalho, nós estamos convidando pessoas que trabalham dessas fundações para falar sobre o trabalho das fundações. Estão aqui comigo no estúdio 3 funcionários do Cientec, que é a Fundação de Ciência e Tecnologia, o engenheiro químico Júlio César Troisendres, o engenheiro Leandro Nunes de Souza e a química Norma Mergel, que são funcionários do Cientec. Antes de nada, boa tarde, obrigado pela presença de vocês. Boa tarde. Boa tarde. Eu queria pedir que um de vocês começasse explicando para o contribuinte gaúcho, para o cidadão gaúcho, a importância do Cientec. Primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui falando para vocês, para ti, né, para toda a comunidade, o que a gente faz. E a nossa expectativa é de que a Assembleia, que nos demanda serviços, né, não aprove a extinção de uma entidade que tem 74 anos de vida. Nós somos o 3º mais antigo instituto dessa natureza no Brasil, só atrás do IPT e do Instituto de Pernambuco. Então nós estamos aqui representando 227 funcionários, né? E a gente, ao contrário do que tem sido dito no jornal, nós fazemos coisas que a iniciativa privada não vai fazer para a comunidade. O que, por exemplo? Por exemplo, nós inspecionamos praticamente todos os materiais que a Corsan adquire isso para as suas obras aqui no estado. Conexões, tubos, válvulas, etc. Nós acompanhamos obras que o Estado contrata acima de um valor, determinado valor, que é de 13 mil salários mínimos, né? Então nós acompanhamos obras em estradas da região metropolitana, do interior do Estado, nós acompanhamos a construção de barragens, de estação de tratamento de efluentes, estação de tratamento de água, prédios públicos, etc. Quando a Secretaria da Agricultura vai nos abatedouros, nos laticínios, fazer as suas ações de fiscalização, as amostras oriundas dessa ação de fiscalização são analisadas, entre outros laboratórios, para a Cientec. São 3 laboratórios. Esse serviço, entre novembro de 2015 e julho de 2016, esteve a cargo exclusivo da Cientec. Não preciso dizer a dificuldade que se quer atender quase exclusivamente 110 empresas, de um total de 160. O nosso, como eu falei no começo, um dos nossos principais demandas é a própria Assembleia Legislativa. Como você se lembra do passado, com a questão do carvão vegetal, que havia uma regulamentação que proibia o transporte do carvão vegetal, dizendo que ele era perigoso, o transporte não é perigoso. A Cientec se envolveu agora diretamente, recentemente, com a questão da adulteração dos fertilizantes. O laudo foi feito na Cientec, provando que aquilo não era fertilizante, estava sendo comercializado. A Cientec também apoiou o setor ervateiro com um ensaio provando que havia uma denúncia quanto à contaminação com metais. O próprio sindicato ervateiro verificou, com a análise deles, com nossas, né, que existem metais naturalmente que ocorrem no solo. Esse trabalho, isso que você destaca, ele não pode ser feito pela iniciativa privada, porque me parece que é isso que o governador, o governo dizia naquele momento, que são trabalhos que poderiam ser contratados à iniciativa privada. André, é importante ressaltar que a Cientec é um laboratório oficial do Estado, ou seja, ela goza de isenção e de credibilidade. Essa credibilidade nós checamos ano a ano através de pesquisas diretamente com os nossos clientes, e eles nos dizem isso, que uma das maiores características nas quais eles confiam e voltam a buscar os serviços da Cientec é em razão de sua credibilidade. Nós ensaiamos muitos produtos para o próprio governo, aquilo que o governo compra, né? Nós auxiliamos o Estado do Rio Grande do Sul a comprar bem, a comprar melhor, através dos nossos ensaios. Então, são serviços que, de alguma natureza, não podem ser realizados por outros laboratórios privados. Nós temos, por exemplo, um parque de equipamentos, temos equipamentos de tecnologia de ponta, equipamentos que foram adquiridos através de projetos de pesquisa junto à FINEP, que foram conquistados, recurso federal que foi colocado na Cientec. E esses equipamentos, depois de feitas as pesquisas, estão à disposição da população para realizar
análises, testes, enfim, ensaios que beneficiam o dia a dia da população. É isso que é importante, quer dizer, não é tudo que pode ser feito pelo laboratório privado. Léo. Bom, eu agradeço, André, essa participação, mas é fundamental, e fazendo um gancho no que a Norma colocou, que a gente coloque assim, que nós, a importância desses recursos, né, desses projetos FINEP, que nós conseguimos montar na Cientec, na área de eletroeletrônica, uma infraestrutura que não existe no Estado. E não se compara a outros laboratórios na região sul do Brasil. E com essa infraestrutura que nós dispomos na Cientec, nós conseguimos manter uma carteira de clientes e atender a diversos setores do setor eletroeletrônico voltados ao agronegócio, voltados à questão da segurança da informação. Então, para dar um exemplo, por exemplo, essas portas, esses detetores de metais em portas de banco, a Cientec ela é uma das referências nacionais no quando da solicitação de homologação via Banco do Brasil e Caixa Federal. Presta um trabalho, estou tentando alguma coisa semelhante ao Inmetro, assim, por exemplo. Exatamente. Esse é o serviço da Cientec. A Norma pode comentar mais sobre a questão da acreditação, mas na questão de metrologia legal, que trata, vamos dizer, daquilo que impacta no consumidor, a questão de medidores eletrônicos de energia, taxímetros eletrônicos, e outros equipamentos, o Inmetro tem que fazer uma designação para a Cientec para realizar esses testes e esses ensaios. O que a Cientec avalia é o que vai determinar as decisões do governo e também da De Assembleia. comprar ou E não. aprovar o modelo do determinado fabricante ou não. É bom esclarecer, André e população, que a Cientec tem 14 laboratórios acreditados pelo Inmetro. A acreditação do Inmetro implica em auditorias rigorosas e periódicas a que os nossos laboratórios são submetidos. E realmente essas auditorias, elas realmente vão fundo na questão técnica, na questão de infraestrutura, de treinamento, de padrões, de calibração de equipamentos. Então, a conquista dessa acreditação representa que o laboratório está apto, tem reconhecimento do Inmetro para atuar em nome dele. Né? Deixa eu colocar alguns contrapontos aqui a vocês, em cima, por exemplo, que o governo do Estado argumenta. Né? Quando fez a apresentação, o governo mostrou que o Cientec tem uma receita de 12,8 milhões de reais, uma despesa de 31,8, ou seja, depende de um repasse do Tesouro de 19 milhões para tocar suas atividades. O que o governo fala sobre por que extinguir a Cientec? Diz a apresentação do governo do Estado, que eu estou com ela aberta aqui, que os serviços prestados não são considerados essenciais. Há disponibilidade de execução pelo mercado. Os programas envolvidos serão executados pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia. E os funcionários serão desligados, já que possuem vínculo empregatício regido pela CLT. Em cima do que o governo diz, que não são essenciais, que se encontram no mercado, e que aquilo que vem sendo feito pode ser feito pela nova Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia. Enfim, como é que vocês reagem para contrapor essa argumentação? Eu acho que poderia citar só um exemplo, que eu falei no começo, o que a Corsã compra é obrigatoriamente analisado na Cientec, inspecionado pela Cientec. Um colega nosso, agora responsável pelo setor, esteve agora em Abu Dhabi, na Índia, para investigar in loco o processo produtivo de uma empresa que quer fornecer para a Corsã, lá na Índia, em Abu Dhabi. Bom, esse trabalho é quase uma ação governamental. É só a Cientec que faz a inspeção daquilo que a Corsã adquire. André, mas assim, eu sou o advogado do diabo aqui, tá? A própria Corsã não pode fazer isso? Não, tanto é que ela bota no edital que a empresa que ganhar a licitação tem que ter seu produto inspecionado, lote a lote, lá na empresa. Nós temos funcionários que... Na empresa? Lá no produtor, no fabricante. Se o fabricante é de São Paulo, é lá em São Paulo. O nosso funcionário fica 3 dias, chega a ficar 30 dias direto na empresa, inspecionando peça a peça. Peça a peça. Nós somos mais exigentes que um concorrente que existe, que não é nem do Rio Grande do Sul. Mas eu queria dizer uma coisa que é importante, André, em relação à nossa importância. A crise da indústria é sabida de todos, né? Não vou nem falar disso, vou só falar dessa crise da indústria nacional que está andando para trás em vários setores. Pela primeira vez nos últimos 20 anos, a indústria alimentícia recuou 6%. Isso dá um sinal da importância da crise. Quer dizer, nós estamos consumindo menos alimento. Bom, se tu pensar, se eu disser para ti que nós temos hoje um cadastro de 1.200, mais de 1.200 clientes ativos, a maioria deles na área de alimentos, na área de construção civil, na área que nós acabamos de relatar, né? Isso dá uma ideia clara da nossa importância. Clientes são pessoas que contratam serviço da Cientec. Sim, são. Tá. E por que a Cientec
eu não vou dizer que ela dá prejuízo, mas por que ela exige o repasse de 19 milhões do Estado para poder se manter? Porque, André, a defesa pode parecer difícil, mas assim, os institutos como o nosso, a natureza da gente, como são os outros 20 e tantos que existem no Brasil, eles funcionam assim, tem trabalho que nós fazemos cujo rendimento, cuja receita é intangível. Então, por exemplo... Pode ser o caso da Corsan, por exemplo. Da Corsan, como é o caso também, por exemplo, do passado, que nós falamos no recebeste, ensaio que se fazia em combustíveis. O Rio Grande do Sul, até 2005, 2004, sofria muito com a adulteração de combustíveis. O posto de gasolina vende o combustível adulterado, não é combustível que seja ruim, é um combustível que não, sobre o qual não cabia a realização de impostos, de fiscalização e impostos. No momento que o posto esse é fechado, no dia seguinte ele passa a recolher o imposto devido. Então tem a volta, a receita nossa é para o próprio governo e é aquilo que a gente chama de receitas intangíveis. Mas ela é aplicada na tecnologia? Ela é aplicada aonde que é essa receita? Especialmente na modernização do nosso laboratório. Deixa eu dizer para você assim, porque eu sei que obviamente é um processo muito difícil. E hoje ainda, quando eu entrevistava o governador José Sartori, eu perguntava para ele: governador, converse agora, diga, fale ao funcionário que está ameaçado de demissão nesse momento, né? E o governador, enfim, acabou tergiversando, disse outras coisas, não falou diretamente. Então eu sei que esse momento é um momento de muita angústia. Há pouco a Norma aqui me dizia assim, há uma semana a gente trabalhava e nem passava pela cabeça que a Cientec pudesse estar ameaçada nesse processo. Porque não é só a empresa ou o emprego, é um trabalho, uma dedicação de vida que está sendo colocada nesse momento. Mas eu vejo aqui o que está vindo aqui pelos ouvintes aqui que estão mandando mensagem para a gente, que as pessoas demandam uma solução. E o que apontam para elas como uma solução, as pessoas estão comprando e acreditando na ideia, né? Então o enorme desafio é mostrar justamente o contrário, o valor, às vezes intangível, que se tem para o setor público. André, eu gostaria de dizer que tecnologia não se faz com pouco recurso. Não é como um escritório ou uma empresa pequena. Tecnologia requer investimento. A Cientec tem realmente investido bastante em qualidade, né? Isso significa aquisição de padrões, participação em rodadas de intralaboratoriais, calibração de equipamentos, treinamento de pessoal. Isso tudo consome recursos, é bem verdade. Agora, por outro lado, qual é o Estado que vai deixar de investir em tecnologia? Porque deixar de investir em tecnologia é deixar de investir no futuro. Nós estamos pensando, é claro, as dificuldades estão colocadas aí, estão postas, e nós temos que pensar no curto prazo. Nós temos que pensar também no futuro desse Estado, nas outras gerações. E isso passa necessariamente por tecnologia. As atividades dos polos tecnológicos, de alguma maneira, não se sobrepuseram à Cientec? A gente não tem uma atividade diretamente ligada aos polos tecnológicos. Uhum. Apesar de alguns deles terem sido fomentados dentro da própria secretaria, da nossa própria secretaria. Uma coisa que eu queria dizer é que se fala que a iniciativa privada vai suprir, não vai suprir, porque a iniciativa privada terceiriza coisa para nós. Concorrentes nossos nos terceirizam coisa que eles não querem fazer. Eles contratam vocês para fazer. Contratam a gente. Eu posso dar exemplo, né? Na área de alimentos tem coisa que eles não fazem. Uma determinação de vida de prateleira, que é aquele parâmetro que determina quanto tempo o iogurte, o queijo pode ficar. De validade. Esse trabalho demora às vezes 6, 8 meses. É feito na Cientec. A iniciativa privada terceiriza para nós. São coisas que eles não fazem. Né? Outra coisa que é importante dizer é que a Cientec funciona como perito do juízo em diversas ações. Por exemplo, a ação da Ford, que redundou num retorno para o Estado, eu não sei qual foi o valor exatamente, a Cientec foi a perita. A Cientec que foi fazer a avaliação da parte de engenharia civil, de engenharia mecânica, de meio ambiente, e dizer que aquele valor era devido ao Estado. Vocês têm alguma página, algum local onde vocês estão concentrando ações, informações, Leandro, Júlio, Nando? É de natureza diversa, né? Nós estamos fazendo ações de diversa natureza. Foi recente, né? Mas o pessoal tem Facebook. E da Assembleia, né? Conversar com os deputados. Também, né? André, eu faço questão de ressaltar que muitos desses investimentos que foram feitos na Cientec nos últimos 10 anos não foram do governo do Estado, e sim foram buscados no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, e perante projetos que foram apresentados, onde concorremos em editais
captamos mais de 10 milhões de reais em projetos para suportar a evolução tecnológica que o mundo hoje, aplicativos de celular, etc., que uma área direta de eletrônica de alimentos tem que estar preparada para isso, química e todas as áreas assim técnicas. Bom, eu quero agradecer ao Júlio César Proizendes, ao Leandro Nunes de Souza e à Norma Mergel, que são funcionários do Centec, que estão aqui conosco. Enfim, desejo a vocês que o que for melhor para o Estado do Rio Grande do Sul, sobretudo, se prevaleça aí ao final desse processo todo. Nós que agradecemos a Nós oportunidade. agradecemos. Muito obrigado. Muito obrigado. A gente vai ao intervalo comercial, na volta nós vamos falar sobre a Fundação Zoobotânica. Já voltamos.